educação musical, como todo meu trabalho se dirige a quem educa pela música, e acredito ser essa também a função da música nas escolas regulares. Formal da música, mas também e principalmente para a formação global das pessoas através dela. Esse escolas regulares não passa necessariamente pelo yoga, pelo a música, principalmente através da voz, e ao mesmo tempo abordar diferentes áreas do conhecimento para que haja conexões necessárias ao desenvolvimento cidadão. Um dos mais significativos dos Estados Unidos nos deixou entre muitas esta frase: não fazemos uma foto apenas com uma câmera. Ao ato de fotografar, trazemos todos os livros os filmes que vemos. E assim em todas as áreas, seja compondo uma canção, ou ministrando uma aula de matemática ou crochê, tudo que fazemos tem a do que vivemos. A música é a primeira das artes porque tem um poder biológico. Que seja, pois, através dela, diferentes para ser igual, diferente. Para imaginar. Agora vocês entendem porque eu choro sempre. Eu estou inteiramente arrepiada. Eu já devo ter ouvido umas 20 vezes, eu já devo ter ouvido isso. Bom, enfim, estou muito emocionada com este papo. Não vai ter festa, não vai ter nada, mas a festa está no meu coração. É 25 anos de composição. Então, vejamos, para fazer um bolo, precisamos de matéria-prima. Então, é a ideia. Vocês já entenderam, né? Vocês prestaram atenção no texto? Porque eu não vou ficar repetindo. Então, para fazer um bolo, precisamos de matéria-prima, dos ingredientes. Quais seriam os ingredientes? Vamos, gente? Farinha, que mais? Ovo. Feijão. Farinha, leite, ovo, não é verdade? Muito bem, então, naquela de conectar os conhecimentos, você vai dizer, como é que é farinha em inglês? Farinha. Como é que é farinha em inglês? Como é que é farinha em inglês? Wheat, está escrito lá, bravo. E butter, em português é o quê? Butter? E aí você já esticou a conversa.
If you speak English, you can speak a little bit for them, just to have them to listen to you speaking Aborda a questão da outra língua, dos ingredientes do bolo, blá, 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 blá. Eu não sei mudar isso. A matéria-prima do pintor seria, então, basicamente a tinta, o pincel, o que mais? A tela. Aí fiquei batendo cabeça com a minha irmã ontem, acho que é só isso. O pintor só precisa de um pincel, de uma tinta, de um apoio para isso tudo e de uma tela, um pintor, não é? Seja a tinta que for, a tela que for, o muro, não é? Oi? Ah, sim, essa é a matéria-prima intrínseca, né? Exatamente. Então, tá aí um exemplo de um pintor nosso, né? Que é o Gustavo Rosa, um paulistão, que abandonou a carreira publicitária. Está fazendo muito sucesso atualmente. O Gustavo Rosa está quase ali junto com o Romero Brito. Exatamente. Então, ele se dedicou à pintura abandonando e tal. Então, aí você já vai discutir com as crianças, pediu auxílio, professora de não sei o quê, não é? Que deve estar ensinando alguma coisa nesse sentido. As figuras geométricas do palhaço, não é? Aí você já estica a conversa para matemática, tá vendo ali as figuras geométricas, etc. e tal. E quais seriam as matérias-primas de um escultor? O que pode ser, gente? Argila, que mais? Barro, muito necessário barro, né? O cinzel, eu não sei, tem um monte de instrumentos que a gente vai aí pesquisar, fazê-los pesquisar. Então vamos agora todo mundo entrar na internet. Os felizados que têm escolas com internet, senão vocês têm que pesquisar mesmo em casa para depois levar para isso. E aí está um exemplo de uma escultora bastante famosa aqui em São Paulo, por conta das obras dela estarem expostas no auditório de Campos do Jordão. Então você já estica lá para Campos do Jordão. O que acontece em Campos do Jordão? Por que Campos do Jordão é frio? Que altura que está Campos do Jordão? Enfim, já foi para a geografia, né? E aí está Felícia Leiner, né? Quem não conhece, vale a pena dar uma passeadinha naquele jardim, que é muito bacana. E eu achei que ela estava fazendo duas pesquisas em dois momentos diferentes. Vocês não acham que ela estava fazendo exatamente essa mulher? Tem uma cara que estava, né? Aí eu achei que tinha sido presente do meu anjinho. E para fazer música, quais as matérias-primas do compositor? Quais são? Vira minha irmã, que é artista plástica, e fala, caderno, caneta? Eu falo, não. Quais são as matérias-primas do compositor? Lógico, o som e o ritmo. Então, você vai fazer a criança chegar a essa conclusão, não é verdade? Então, você vai dizer para ela o que é som, o que é ritmo. Existe um metrônomo, você pode levar na escola para mostrar para ela o metrônomo e explicar o que é pulsação. Tira a sua pulsação, agora você vai tocar um monte de músicas para ela descobrir, né? Como é que seria, então, esse coração. Quais os seus sons prediletos? Vocês têm sons prediletos? Quais? Alguns, pelo menos, assim. Hã? Chuva, que mais? Ah, que mais? Folha das árvores com vento. A voz humana que tem seu carimbo, né? Muito bem. Aí você já aproveita e já joga umas onomatopeias, né? O que é onomatopeia? O que é onomatopeia? Minha pergunta. Diga essa palavra, onomatopeia. Fala, gente. Onomatopeia. Agora, fala batendo palma na sílaba tônica. Sabe bater palma na sílaba tônica? O que é sílaba tônica? Então vai. Você já viu? Vai tudo por aí. Então, o que é onomatopeia? Vamos lá. Então, vamos fazer os sons que para você tem isto. Que som é esse? É esse o som? Ó, alguém está fazendo outro alguém está fazendo barbatucadas, não é? E agora? Esse é cantor, hein? Esse aí ganhou o American Idol ano passado.
Eu pensei assim, vai ser chuva, cachoeira e mar. Mas é o que temos para o momento, né? Você vai ver que diferente, como é que, por que a cachoeira não é igual ao mar, qual a diferença que tem o mar, pode ser, né? Para ficar tudo. Então vai ser uma pesquisa sua também, com eles, enfim. Já tivemos uma boa aula aí de como tirar as coisas das pessoas, né? Conseguir tirar de dentro sem esforço. E agora? Cadê o som do coração? Isso, pode ser aqui, pode ser né? Também é percussão, não é verdade? E aí está, como está batendo o seu coração? Então vai ver como está batendo. Ao coração da música chamamos pulsação. Nós já falamos, mas tudo aprende-se com a repetição. O ser humano não tem condições de aprender de uma outra forma, senão pela repetição. Então a gente vai repetindo. Então o metrônomo marca, eles já vão ter que adivinhar que é a pulsação. Não é verdade? Muitos instrumentos podem marcar a pulsação. Então, um exemplo de alguns, né? Piano marca, viola marca, bateria marca, e o garrafão de água mineral também marca. E muito bem marcado, é fazer o maracatu da hora, né? O bumbo e o tom-tom são parte da bateria, que é um instrumento de percussão. Você conhece outros instrumentos de percussão? Todo mundo vai chegar a conhecer. É o pandeiro, é tudo, é isso, é aquilo, não é? Então, aqui você já mostra outro tipo de instrumento de percussão. Pode fazer uma pesquisa para cada um. De onde vem a tábua, né? A castanhola, as origens, aí vai lá na história, estudar os povos, que não sei o quê, junto com os outros professores, não é verdade? Para que tudo isso? Para chegar nessa brincadeira. Então, vamos ler uma vez essa pulsação, ó. Música é, vai lá, 2, vai. Música é. Seja no bumbo ou no tom-tom. É isso basicamente, beleza? Então aí você pega e divide a classe em 3 grupos. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Grupo 1 é esse pessoal aqui com uma esgrima, pode ser? Grupo 2 é aqui no meio, muita gente para o grupo 2. Não, mas tá grupo 3 lá. Pode ser? Vamos ver isso aí então? Começando do grupo 1, lá. Grupo 2 responde. Grupo 3 responde. Dá para entender? Bora ver. Vai lá, primeira execução mundial. Vai lá. 1, 2, grupo 1, foi. Música é som e ritmo. Música é ritmo e som. Pulsação está no ritmo, seja no... Isso, como é que foi então? Chegou seja no... Esse G2 já está um pouquinho para cá, desculpa, o compasso foi mal escrito, né? Aí é só o bumbo, né? E depois é só o tom-tom. Vamos pegar a pulsação que está no ritmo? 3 e... Pulsa! Segue, tação e bumbo. Seja no bumbo. Gente, eu achei que a gente ia fazer isso em 1 minuto. Vai lá, o surdo faz o bumbo e os outros vão fazer o pulsação que está no ritmo. Pode ser surdo o bumbo? Bumbo, espera aí. Bum, vai. Pulsa. Agora o tom-tom. No tom-tom, 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 tom. Dividiu. Bumbo, tom-tom, tom-tom, tom. Seja no bumbo ou no tom-tom. Então, olha tudo que a gente já viu para chegar até aí. E, finalmente, música de tema em partituras. Então, tá aí o que é uma partitura, segundo o Ruais. O que é o Ruais? Dicionário, como usa dicionário, blá, blá, blá. Né? Tá aí a partitura. Essa é a partitura de nossa brincadeira musical. E tá aí, cada um com a sua voz, com a sua cor. E ele não precisa saber necessariamente ler isso, mas ele vai tomar conhecimento do que ele fez, escrito em música. E assim você acabou o primeiro exercício, número 1, do primeiro módulo deste trabalho, que provavelmente vai se chamar Música para você, ou Alfabetização Musical, Fertilização, I don't know, aceito sugestões. Valeu, obrigada.
E é formado pelos professores que ministram seminários de pós-graduação por todo o Brasil. Também no mercado editorial, o Sopro Novo, em parceria com todas as líderes de mercado, lançou os cadernos Sopro Novo de flauta azul, soprano e contralto, prática de conjunto e aprendendo a ler música. E na série Sopro Novo Bandas, cadernos de saxofone, trompete, trombone e regência. Estes cadernos são constantemente melhorados e novos cadernos para diferentes instrumentos estão sendo criados, oferecendo aos estudantes um repertório apaixonante, além do esclarecimento sobre técnicas de execução musical. Consciente de seu papel social, a Yamaha Musical do Brasil, através do Sopro Novo, também realiza atividades musicais e entidades educacionais que visam o bem-estar de menores carentes, disponibilizando recursos humanos e materiais para realizar a alfabetização musical dessas crianças. Mas essas parcerias vão além, possibilitando, inclusive, a criação de um projeto de musicalização para deficientes visuais e para idosos, ações modestas que têm feito a diferença para essas pessoas. Somos gratos pelo comprometimento de nossos parceiros, artistas, professores e alunos, que têm espalhado essa semente como um sopro novo que transforma vidas. Levar a música para o maior número de pessoas, promovendo o prazer intelectual no consumo dessa arte. É e sempre será a nossa maior missão. Inspire-se. Então, é isso, né? A gente tem feito desde 2005. E quando a gente foi convidado pela Valéria para falar de musicalização nas escolas, né, do retorno da música nas escolas, foi justamente por conta dessa nossa atividade que a gente teve muito contato com os professores que estão dando nas escolas, aula nas escolas. Não só nas escolas de música, mas nas escolas de núcleo comum, nas escolas regulares, o que é, na verdade, um grande desafio mesmo. Né? Porque, como o nosso amigo nos disse, eles não estão lá para aprender música. Na verdade, eles não aprenderam nada. Né? Ninguém vai para a escola hoje, a escola ela acabou virando uma coisa que ninguém quer aprender nada. Ela virou um centro de convivência para ver o que se bem entende, infelizmente. Né? E a gente tem buscado, nós professores, orientadores, apesar de todas as questões que a gente vive, a gente tem buscado mudar isso. Né? A gente sabe que o nosso modelo educacional, a escola no mundo, é um modelo muito antigo e a gente já sabe que está meio fora, está em descompasso, né, com aquilo que a gente tem de necessidade no momento. Mas o que a gente percebe, e o que eu tenho percebido junto aos professores do Sopro Novo, que têm dado aula nas escolas regulares, e as necessidades, né, que as pessoas têm hoje, que são muito diferentes das que eu tinha quando dei aula em escola regular, né, porque acho que tem 20 anos que eu não dou aula efetivamente dentro de uma escola regular, mas dei durante muito tempo. E eu sei que essa escola mudou. A escola que eu conheci, o aluno que eu conheci, mudou, não é mais o mesmo. Então, eu não posso falar com tanta propriedade no sentido de eu ter uma experiência realmente pessoal nesse momento. Mas tenho as pessoas que estão comigo, que são hoje 96 parceiros em 19 estados do Brasil, em 96 cidades diferentes. E a gente, por vezes, discute essas questões por telefone, por e-mail, porque eu recebo muitos e-mails dos professores do Sopro Novo, que estão nas escolas regulares, perguntando o que eu faço agora. Aconteceu esse problema na sala de aula, como é que eu resolvo isso? Aconteceu essa dificuldade, quem pode me socorrer? O repertório não está dando certo, o que eu escolho agora? O que eu vou ouvir? O que eu vou tocar? O que eu vou mostrar? O que eu vou ensinar? E a grande maioria dos professores que estão dando aula hoje não são músicos. E que vão dar aula nas escolas regulares também não são músicos. Não têm a nossa formação.
escola, música na escola é tutor. Tem gente que acha que é ruim. Não acho não. Então vamos falar um pouco disso. Então, a música nas escolas. E eu estou trazendo aqui, também no meu trabalho, tal como os meus colegas, o Sopro Novo e o caderno Aprendendo a Ler Música como uma ferramenta disponível. Acho que o que a gente fez aqui hoje, na verdade, é isso, né? Mostrar as nossas ferramentas e disponibilizá-las a vocês, essas ferramentas. Alguém pode colocar? Cadê o? Obrigada. Por que música nas escolas é bom para o Brasil? Fiquei pensando. Dentre muitas questões, essas foram para mim as mais que me chamaram mais atenção por causa da realidade que eu vivo dentro do Sopro Novo. Então, assim, porque alimenta o mercado de instrumentos musicais, para nós é muito importante, eu estou falando dentro de uma empresa, então isso é importante, alimenta esse mercado, e para as escolas de música também é importante. Porque alimenta o mercado editorial do setor, estamos aqui todos com livros, materiais, a gente está mexendo de pradeira, essa fervura está aí acontecendo. Porque estimula os compositores a criarem novos materiais que atendam a essa nova demanda. Então, todo mundo aqui está criando música nova, está criando um jeito de fazer, e isso é maravilhoso para nós no Brasil. Né? Que passamos um tempo enorme da ditadura achando que só o que estava vindo de fora que era bom. Então, ninguém fazia nada aqui dentro, porque não tinha eco aqui dentro. Agora tem. Então, está todo mundo criando, todo mundo fazendo. E isso é bom para o Brasil. Porque provoca a cadeia produtiva da música a repensar o que manter na educação musical, o que recuperar, porque a gente tinha que responder, e o que aperfeiçoar. Eu acho que essas três palavrinhas, elas são muito importantes para nós, nesse momento histórico aqui que a gente está vivendo. Que, na verdade, talvez nós não vamos beber dessa transformação tão diretamente, mas os nossos filhos, os nossos netos, com certeza, farão e beberão aquilo que nós estamos produzindo agora. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente refletir no que manter, no que recuperar e o que aperfeiçoar. E essa é uma pergunta que todo professor tem que se fazer. O que eu não tenho daquilo que eu já sei na sala de aula? Porque é uma pergunta que quando eles ligam para mim e falam assim, o que eu faço agora? A primeira pergunta que eu falo é, o que você fez que deu certo? Comece daí. O que você já fez? Então, recupera isso. E vai atrás, porque a gente também tem uma ansiedade de querer fugir da rotina. Se Deus quisesse fugir da rotina, a gente estava frito. Porque o dia e a noite têm a mesma duração desde sempre. A gente precisa dessa rotina até para entender os processos e dar tempo para que eles aconteçam. Volta lá para mim, por favor, atrás. Por que música nas escolas é bom para as escolas de música? Vamos pensar nisso. A gente fala de música na escola, a gente quando está na escola de música, a gente traduz escola de música. Mas a gente tem que pensar nas escolas, no geral. Porque pode criar uma demanda maior de alunos para as escolas de música, porque a escola lá do seu bairro vai estar ensinando música. Se tiver um professor legal que esteja antenado com o que você faz, você pode trazer esse aluno para dentro da sua escola, e você trazendo ele para dentro da sua escola, você vai fazer diferença na vida efetivamente. E a necessidade de se ter um profissional ou uma instituição que pertence à sua escola de música, especializada em educação musical para ajudar as escolas. Então, na verdade, a gente precisa criar grupos de estudo com esses caras que vão ter que dar aula para essas crianças na escola. E se a gente não quer que eles façam só o que eles acham que deve ter feito, a gente tem que começar a conversar com a comunidade, a perguntar e a dizer e a trocar experiência. Pode aproximar as escolas de música de suas comunidades, o que eu acho que é muito legal, e disso eu tenho experiência, porque eu tive uma escola de música por 8 anos, antes de entrar no IAMAR e antes de trabalhar com consultoria organizacional. E uma coisa que era muito legal é que a gente atendia as escolas do bairro. Os professores da nossa escola davam aula nas escolas do bairro.
Então, era uma coisa que acabou ficando muito efervescente. Então, disso eu tenho essa experiência. A gente vale a pena. É claro que você tem que... A gente, como músico, a gente quer muito ser ouvido. Mas a gente precisa exercitar o ouvir. Então, a gente precisa ouvir mais a comunidade, ouvir mais o que eles têm a dizer, porque a gente está inserido lá naquele lugarzinho. Então, a gente precisa ouvir. E obriga os profissionais da área, que somos nós, a pensar nessa nova realidade, nessa realidade que são as escolas voltando a trabalhar com música. E que realidade é essa que a gente vai ter que enfrentar, que está aí saltando aos olhos? Poucos professores de formação pedagógica em música, muito, claro, mas nós somos em quantos milhões de habitantes no Brasil?